Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Olha, passei por aqui para partilhar com todos vocês uma palavra abençoada que vem da parte de Deus. Olha, isso que nós vamos partilhar aqui veio de Deus, veio do alto, é uma revelação muito forte. Hoje eu quero falar ao respeito de costumes e de princípios. É isso mesmo, costume e princípios. E o que nós tiramos como experiência, a vida de um homem que teve um costume, e o costume desse homem alegrava o coração de Deus. E o princípio desse homem pautava nas coisas santas, contrário dos dias de hoje, costumes e princípio de muitas pessoas. Hoje, as pessoas não têm medido o esforço. As pessoas hoje têm o costume de colocar bens, coisas acima do homem. Hoje as pessoas não têm caráter. Hoje as pessoas estão a perder a personalidade. Tudo por quê? Tudo por coisa, tudo por conta de coisas, de objeto, de fama, de nome. Tudo por conta dessas coisas que hoje você pode possuir. E amanhã você pode não possuir. Hoje você tem. E amanhã, quando você desaparecer, morrer, você não vai poder levar ela. Quero saudar o meu amigo Dércio, pastor Dércio, que está aí na província de Benguela, com o regional provincial, o pastor Roberto Miguel. Que Deus abençoe, pastor Dércio, em nome de Jesus. Então estou falando a respeito de costume e princípio. Hoje, até pessoas que se dizem de Deus, estão a perder costumes e princípios. Estão a pautar costume em coisas que não tem nada a ver com Deus e princípios em coisas que não agradam a Deus. Então, a mensagem que eu trago hoje é justamente para alertar o coração de muitas pessoas que até mesmo estão dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja e reparam uma coisa. Quando o homem, ele não tem nada, ele tem um costume humilde e um princípio de respeitar. Tem um costume humilde e um princípio de respeitar, de valorizar o próximo, porque não tem nada que ele exalta. Só que quando o homem começa a atingir os patamares altos, começa a atingir nome, fama, dinheiro, bens, se a pessoa não tiver ligado com Deus, então a pessoa vai perder o costume e princípios. Vai começar a colocar coisas no lugar de princípios, né? Vai colocar coisas no lugar de Deus e vai começar a achar que é melhor do que o outro, mais importante que o outro, mais valoroso que o outro, né? E vai começar a maltratar como... Isso é coisa que tem sido notório. Hoje as pessoas, o ser humano, hoje o homem, estão a colocar coisas no lugar acima do amor do homem, estão a maltratar pessoas que não se importam para terem coisa, fama, não se importam prejudicar vidas, prejudicar famílias, destruir famílias só para ter fama. Mas você entenda, você pode ter essa fama que tanto você quer, que muito você quer. Você pode ter essa fama, mas amanhã, quando você morrer, você não vai poder levar ela. E hoje muitas pessoas estão a fazer isso, para terem coisa, para serem respeitados, estão a pisar em princípio, estão a destruir costumes, né, de Deus. Pessoas, eu estou dizendo, essa palavra, estou a me referir, eu estou a me direcionar com pessoas que se dizem ser de Deus, porque muitas pessoas começaram com um bom costume, um bom princípio. Quem olhava para a pessoa dizia: sim senhora, tem Deus aí. Só que o tempo foi passando, muitas pessoas foram adquirindo coisas e bens, fama, nome, poder, e estão a esquecer os princípios.
Hoje já não respeitam o próximo, já não amam o próximo. Hoje muitas pessoas, só porque estão em cima, só porque ocupam um cargo alto, querem maltratar aqueles que estão por baixo, querem se sentir melhor do que os outros. Cuidado, muito cuidado, meu querido, porque tem que saber de uma coisa: tudo que você plantar, você vai colher. Mais tarde ou mais cedo você vai colher. Um dia você vai colher. Nessa vida, Deus vai fazer questão de você colher. Tudo que se planta, colhe. Ainda que você plantar e dizer: ah não, eu não tenho a Deus, mas me voltei para Deus, agora Deus vai me absorver de tudo aquilo que eu plantei. Deus vai ser contigo, vai te amar, vai te abraçar, mas é certo que Deus é justo e o que você plantou, você vai colher mesmo estando com Deus. Só que a vantagem é que você vai colher, mas com o Espírito Santo dentro de você para te dar força, para você não desistir. Agora, quem não tem o Espírito Santo, então não vai conseguir. Por isso é que hoje muitas pessoas acabam por tirar a própria vida. Por quê? Porque plantaram muitas coisas podres, maltrataram vidas e famílias, fizeram muitas pessoas se perderem. E quando começaram a colher tudo aquilo que plantaram, não tiveram força, coragem, capacidade para suportar e acabaram por cometer suicídio. Então, eu quero falar de Abraão. Abraão tinha princípios. Por quê? Porque esse homem que eu vou falar, o rei de Sodoma, fez uma proposta para Abraão da seguinte forma. Falou assim: Abraão, fica com todos os bens e deixa as pessoas comigo. Ou seja, ele igualou Abraão com todos os homens. Porque a maioria das pessoas vende a alma para o diabo em troca de dinheiro, de fama, riqueza, posição. Nem que para isso eles têm que fazer o que é errado, o que é ilícito. Naturalmente esse rei julgou Abraão por tantos. Disse assim: fica com os bens e dá-me as pessoas. Abraão teve uma atitude naquele momento que mostrou para o rei que ele era um homem de princípios. E por ser de princípios, ele não ia colocar bens acima de vida, acima de pessoas. Entende-se ou não? Isso é muito importante. O que você tem colocado acima do que é reto e verdadeiro? A sua concepção de justiça vai até onde? Já se perguntou? Até que ponto vai o seu pensamento que é justo? Há um ditado que diz: como o homem tem um preço. Não é assim que se diz? E que se chegar ao preço dele, ele vende a sua alma. Mas uma pessoa de princípios não se corrompe. Entende-se ou não? Ah, todos fazem isso, todos podem fazer, mas eu não sigo costumes de todo, porque eu não sou todos. Entende isso? Sim ou não? Quando criança, o filho diz: mãe, mas todos fazem isso. A mãe fala assim: meu filho, tu não és todo mundo, você não é toda gente. Não é porque os outros fazem que você tem que fazer. Não é isso. O senhor que é pai, a senhora que é mãe, já não falou isso para o seu filho? Não é isso que os pais ensinam para os filhos? Ah, não, mas todos fazem. Eu sei, filho, mas você não é como muitos, você é diferente. Não é porque os outros fazem errado que você tem que fazer. Não é assim? O pai e a mãe, então, eles ensinam para os filhos princípios para não seguir costumes errados das pessoas. Compreende-se ou não? Então, Abraão valorizava o princípio, né? Se você observar a Bíblia, no Evangelho de João, você vê que logo no princípio era o verbo. Não é assim que a Bíblia fala? E o verbo era Deus. Não é assim que acontece na Bíblia? Então, o que acontece, pessoal? Todos nós temos um princípio. Ele falou: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O livro de Gênesis começa no princípio, o Evangelho de João começa no princípio. Era o verbo, era a palavra, e a palavra era Deus. Entende isso ou não? A palavra estava com Deus, ok? Então, pessoal, isso é muito forte. No livro de João capítulo 1, versículo diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está aqui.
No princípio era verbo, né? Então, pessoal, tem que haver valor. O valor refere-se ao que é justo, o que é reto. Nós todos, eu, você, todos teremos oportunidade de seguirmos os princípios ou costumes. Entendeu, sim ou não? Teremos que optar. Abraão era homem de princípios. Por quê? Porque logo depois ele deu a resposta ao rei aqui no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma. Olha só, está aqui. Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Sabe o que significa levantar a mão? Significa o seguinte: Deus é a minha testemunha. Por isso é que eu levanto a mão. Não sei se você já prestou atenção, aí você entende por que nos tribunais, quando a pessoa vai para dar o seu depoimento no tribunal, quando a pessoa vai lá, fica naquele sítio separado para dar o seu depoimento, aí vem lá o senhor com uma Bíblia, a palavra, né? E lhe diz assim: jura dizer a verdade, não é assim? Mas quando ele está fazendo o juramento, em que posição ficam as mãos? As mãos ficam abaixo? Fica arreado? Não. Em que posição ficam as mãos? As mãos ficam no alto. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E se ela mentir, ela será depois julgada porque cometeu perjúrio. Ou seja, ela jurou falsamente. Ela quebrou o juramento. Quando não se quebra o juramento, pessoal. Então, esse princípio de jurar no tribunal é um princípio bíblico. Abraão disse isso: eu levantei a minha mão, eu juro ao Senhor, eu me comprometo, Deus é a minha testemunha, Deus sabe a verdade. Entende, senhor? Não? E qual foi o que ele disse? Qual foi o juramento dele? Continuando, disse assim: olha só, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga eu enriqueci Abraão. Não é assim? Olha só. Aqui é o princípio, aqui é o caráter de uma pessoa, é o caráter de uma pessoa que tem Deus, caráter, princípio. Abraão aqui, ele mostrou o caráter dele, o princípio dele. Ele disse: eu não vou levar nada, ó rei. Não vou levar nada, desde o fio até a linha, até o atado, não vou levar nada, nem um sapato, nem nada, para que depois amanhã tu não digas que eu enriqueci Abraão. Abraão disse: eu não vou levar nada, não levarei nada. Homem de princípios não troca vida, não troca reputação, não troca honra. Entende-se ou não? Homem que é o homem que tem princípio e que tem Deus, não se vende por nada e nem por ninguém. Não se vende por nada e nem por ninguém. Não fica a se restejar nas pessoas, querer bajular, mostrar que é humilde, no fundo é humilde. A frente da pessoa mostra que é uma pessoa humilde, que obedece tudo, e quando está por trás da pessoa, fala mal da pessoa. Não, Abraão não teve esse caráter. Abraão disse: oh, rei, eu não vou levar nenhuma agulha, nenhuma linha, não levarei nada, nem um sapato, para que depois amanhã tu não digas de que eu enriqueci Abraão. Ou seja, Abraão se manteve na sua dignidade como homem de Deus. Homem de Deus não se vende, homem de Deus não tem preço, homem de Deus não tem duas caras, homem de Deus é sério. Homem de Deus é sério. E Abraão mostrou a seriedade dele aqui diante do rei. E olha que Abraão não estava diante de qualquer pessoa. Abraão estava diante do presidente do Egito. Abraão estava diante do rei. E diante do rei, Abraão não se encurvou. Abraão disse, de Sodoma. E Abraão disse assim: ó rei, eu não levarei absolutamente nada, para que depois amanhã tu não digas de que eu enriqueci Abraão. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas que estão a perder o caráter. Pessoas que estão a perder o princípio por coisa, por bens.
Pessoas estão a colocar coisas, objetos, nome, fama, acima do caráter, acima dos princípios. Pessoas que estão a rotular o princípio na palavra por conta de coisas que hoje você tem, amanhã você pode não ter. Abraão deixou bem claro: rei, eu não levarei nada. Olha só. Olha só. Abraão, ele disse, aqui no versículo, você não vai dizer depois que eu enriqueci Abraão. Olha só. E Abraão não queria ficar na mão do diabo. Quando você faz o que é errado, você fica nas mãos do diabo, sabia disso? Enquanto houver em você uma culpa, você é refém do diabo e ele vai te acusar. Remova a culpa de si e você terá paz com Deus. Se alguém pergunta assim, pastor, Abraão tinha direito aqueles despojos? Tinha. Todas as pessoas, as leis da guerra eram claras. O vencedor da guerra tinha direito. As pessoas vencidas, né? E aos bens dos esposos. Era o costume da guerra. Mas Abraão abriu a mão de costume para seguir princípios. Entende-se ou não? Isso é muito interessante. Era um costume. Quando o perdedor, quando a pessoa perde, automaticamente é dada ao vencedor a honra, né? Porque aquilo gera um princípio, aquilo já era algo de guerra, era uma marca. Só que Abraão, ele não seguiu aquele costume porque ele tinha por direito de levar aqueles bens, mas ele abriu mão daqueles bens, abriu mão daquele costume para pautar no princípio. Então quem é de Deus tem que ter princípio. Quem é de Deus não pode estar pautado em costume. Amém? Quem é de Deus não pode ter costume. Quem é de Deus não pode viver, pautar em costume. Quem é de Deus tem que pautar em princípios. A pessoa que é de Deus tem que ter princípio. Tem que ter princípio. Abraão teve princípio aqui. E ele não aceitou trocar o princípio, a honra dele por conta dos bens. Ele abriu mão de tudo. E hoje quantas não são as pessoas que estão a abrir mão de princípios, que estão a abrir mão de princípios, que estão a abrir mão da sua dignidade, que é para pautar no... Estão a abrir mão de princípios para pautar no costumes. Entende isso, sim ou não? Estão a abrir mão de princípios, pastor Roberto, né? Estão a abrir mão de princípios. Estão a abrir mão de princípios. Meu Deus do céu. Hoje, pessoas que se dizem de Deus estão a abrir mão de princípios. Estão a perder a dignidade para pautar em costume. Pessoas que são de Deus estão agora focadas em costume. Não, esse é um costume já, não. O costume é esse, mas Abraão abriu mão de costume e ele pautou o caráter dele no princípio. E quem é de Deus tem que ter princípio, tem que ter caráter. Entende isso ou não? Então, é exatamente isso que Abraão falou. Entende isso ou não? Quando Abraão, a esposa dele, era estéril, né? E ele tinha que ter filho. O costume é que quando o homem está com uma mulher e a mulher não pode lhe dar um herdeiro, um filho, então o costume é que o homem tinha que ter uma mulher para lhe dar filho. Isso é o costume, para lhe dar filhos. Abraão não quis fazer isso, porque ele seguia princípios, mesmo sendo o costume da época, mas ele não pautou no costume, ele pautou no princípios. Ele não queria, mas a mulher é que o obrigou quando ele se coabitou com a escrava egípcia, porque a sua mulher Sara insistia o tempo todo. Insistia o tempo todo. Abraão, quando cedeu o pedido da esposa,
né? Aí se coabitou com a empregada, mas ele próprio, ele nunca quis isso, porque ele amava a esposa. Esse era o princípio de Abraão. O que que você ama? O que que você ama? Hã? O que que você ama? Quando você ama a palavra de Deus, você pauta o teu princípio nele. Você não vai seguir o costume, não, o costume é esse. Olha, o costume é mesmo assim. Quando você está em cima, tem que pisar os que estão embaixo. Isso já é um costume. Quem é de Deus não pode viver no costume, mas tem que pautar no princípios. O costume é mesmo assim. Quando você tem mais do que quando você tem mais do que os outros, você deve pisar, você deve bater a mão no peito e dizer quem você é. Você deve mostrar que realmente você está por cima. Hoje você pode estar por cima e amanhã Deus pode te reduzir para baixo. Abraão era um costume na época. Quando você está com uma mulher, essa mulher não pode te dar filhos, então o costume da época é que o homem poderia ter outra mulher que pudesse lhe dar filhos. Mas Abraão não quis. Mas a mulher insistiu tanto. Abraão cedeu o pedido da mulher, mas contra a vontade. Por quê? Porque Abraão não estava pautado no costumes. Abraão estava pautado em princípios. E quem é de Deus tem que ter princípio. Princípio de ser justo. Princípio de julgar as coisas da mesma proporção, princípios de honrar a quem merece, princípios de ajudar quem precisa, princípios de estender as mãos e não repontar. Quem é de Deus tem que ter esses princípios. Amar o próximo, não fazer ao seu próximo aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Quem é de Deus tem que ter princípio. E Abraão teve esse princípio. Glória a Deus, Abraão teve esse princípio. A diferença de princípios e costumes, ok? Olha só, nós teremos sempre essa oportunidade, sempre que puder. O que faremos? É decisão de cada um. Seguiremos os costumes ou seguiremos a palavra de Deus, que é o princípio? Então vamos seguir a palavra. Ainda que o mundo vá para todo mundo, ainda que todo mundo caminhe para a direção do costume, não é que todo mundo faz coisas erradas, que eu também tenho que fazer coisas erradas. Não, não é porque todo mundo põe as mãos na lama, que eu também tenho que colocar as minhas mãos na lama. Não, não. Se eu sou de Deus, então eu tenho que pautar a minha vida, a minha fé. Eu tenho que pautar a minha fé na palavra de Deus, tá bom? Então, a diferença de hábitos, a diferença de costume, a diferença de costume e a diferença de princípios. Quem é de Deus não pode pautar no costume, tem que permanecer em princípios, tem que ter princípios de filho de Deus. Princípios de uma pessoa reta, princípio de uma pessoa que tem a palavra, princípio de uma pessoa que tem comunhão com Deus, princípio de uma pessoa que pauta a sua fé em Deus, princípio de uma pessoa justa, que não quer cometer injustiça aos outros. E quando você sem querer comete uma injustiça, você tem que ter princípio e tem que ter dignidade de reconhecer que você falhou. E se possível, chama a pessoa e peça desculpa. Quem é de Deus? Quem é de Deus e tem princípio é esse caráter, esse posicionamento que tem. Quem é de Deus não pode ser egoísta. Se errou e reconheceu que errou, não pode sentir um peso em chamar a pessoa a pedir desculpa. Porque quem é de Deus, quem tem princípio, sabe reconhecer quando está certo e quando está errado. Isso é a diferença de costume e de princípio. Quem pauta a vida no costume nunca reconhece quando está errado, nunca reconhece quando é que está cometendo injustiça, nunca reconhece quando é que está maltratando a pessoa, porque ele vive, ele está pautado no costume. Mas quem está pautado em princípios, reconhece
quando está certo e quando está errado. Quem está pautado em princípio, todo mundo pode colocar a mão na lama, se sujar, mas quem tem o princípio não coloca a mão na lama. E eu não coloco a minha mão na lama, porque eu tenho princípios, porque eu busco um Deus. Eu busco um Deus. Então, pauta a tua esperança na palavra, em Deus, e tenha princípio de uma pessoa de Deus, assim como Abraão teve princípio. Abraão não aceitou levar nada, absolutamente nada, daquela cidade. Ele disse: rei, eu não vou levar nada, para que amanhã tu não digas de que eu enriqueci Abraão. Não digas de que eu enriqueci Abraão. Quer dizer, quem tem princípio, espera tudo de Deus, não espera do homem. Do homem não se espera nada. Do homem não se espera nada, porque o homem, se você esperar no homem, o homem pode te dar e amanhã te repontar, amanhã te espalhar. Mas Deus não. Deus te dá, Ele te exalta e nunca vai te espalhar. Aliás, Ele vai fazer com que a tua luz, todo mundo veja a luz de Deus na tua vida. Deus nunca espalha ninguém, tipo dizer, ou seja, humilhar. Porque se você recebe alguma coisa do homem, o homem até pode te dar. E amanhã, quando você se der bem na vida, vai querer te humilhar. Olha, ele sou eu que é, graças a mim, eu que fiz isso e aquilo. Não, Abraão pautou a esperança dele em Deus. Caráter, dignidade. Abraão levantou as mãos e jurou. Ele disse: Deus é a minha testemunha, eu não tocarei em nada dessa cidade, para que amanhã não digas de que eu enriqueci Abraão. Por esta razão, hoje, aos tribunais, quando a pessoa vai lá dar o depoimento, ele tem que fazer um juramento. Aquele juramento dizendo que eu digo a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade, tal. Aquilo é bíblico. É jurar para não cometer perjúrio, não falar à toa. E quando a pessoa levanta as mãos para jurar, ele tem que falar somente a verdade. E Abraão, quando levantou as mãos, jurou e disse: Deus é a minha testemunha de que eu não levarei nada. E ele não levou nada. Ainda que ele tivesse direito, porque ele venceu, mas ele não aceitou levar nada. Por quê? Porque ele não pautou no costume. O costume é que quando alguém vença, leva. Ele não pautou no costume, ele abriu mão do costume e pautou no princípios, no caráter. E quando a pessoa é de Deus, tem que ter caráter, tem que ser justo. Você tem que ser justo. Quando a pessoa é de Deus, até a senhora, o senhor, na tua empresa, no teu escritório, no teu trabalho, você tem que ser justo com as pessoas que estão abaixo de você. Não é porque você está em cima, deve maltratar, pisar quem está por baixo. Não faça isso. Porque essa vida é rotativa. Hoje você está por cima e amanhã você pode estar por baixo. E o que estava por baixo pode estar por cima. Então, não maltrate ninguém. Aliás, essa palavra, esse conselho, essa dica vai para aqueles que dizem que são de Deus. E quem é de Deus tem que ter esse caráter. Não pode permanecer em costumes, de que o costume é mesmo assim, quem é grande tem que pisar os pequenos, quem tem deve maltratar, não, quem é de Deus não pode viver no costume desse mundo. Quem é de Deus deve pautar a sua dignidade, o seu caráter na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Olha, sigam-me na minha página do YouTube, PR Nelson Cangandala. Na minha página do YouTube, inscrevam-se na minha página do YouTube, que em breve nós também estaremos a fazer os lives no YouTube, tá bom? E hoje, quarta-feira, nós estaremos na Noite da Salvação, aí na nossa sede regional do Bairro Popular, a Avenida Machado Saldanha, né? Bem junto à Loja dos Registros. Que Deus e os seus abençoem a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a irmã Amélia. A irmã Amélia, mais conhecida por Melita. Hey, Deus abençoe, minha querida. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então vamos ficar por aqui. Logo mais às 18 horas estaremos aí no nosso templo buscando a face do Deus vivo. Mantendo
a nossa posição, nosso caráter de buscar Deus, esperar em Deus, depender de Deus e confiar única e exclusivamente em Deus. Abraão foi um homem rico, não foi o homem que enriqueceu Abraão, foi Deus que enriqueceu Abraão. Nenhum homem podia apontar o dedo a Abraão, dizer que eu enriqueci Abraão. Foi por isso que ele disse assim: eu juro em Deus e a minha testemunha, não tocarei em nada, para que depois amanhã não digas que eu enriqueci Abraão. Abraão foi um homem rico, e quem enriqueceu Abraão foi Deus. E Deus, ele quer abençoar você também, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Sou Vitória. A irmã Melita disse, irmã Amélia disse, amém, pastor. Amém. Estamos juntos. Logo mais às 18 horas. Então siga-me na minha página do YouTube, PR Nelson Cangandala. Inscreva e partilhe, então. Convide as pessoas para inscrever na minha página do YouTube, porque dentro em breve nós também estaremos a distribuir bênção no YouTube. Será um canal de bênção para muitas famílias, tá bom? Sou Vitória. Estamos juntos.